o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus abençoe todos que estiveram ouvindo neste momento. Toca no coração de cada um, Senhor Jesus, da sabedoria para viver e vencer, sabedoria para conquistar dias melhores, sabedoria para vencer os obstáculos da vida, as adversidades, sabedoria para conquistar dias melhores, sabedoria para vencer os inimigos, todo o mal que se levantar contra mim. Guarda, Pai amado, querido, a minha casa, a minha família, protege nós, livra de todo o mal, livra da peste, da fome, da guerra, de assalto, de acidente, do homem sanguinário, do homem assassino, do homem perverso. Fala comigo, fala com todos que estiverem ouvindo neste momento, que o Espírito Santo de Deus venha trazer renovo na vida de cada um. Manda anjos com espada de fogo circulando na minha casa, a casa da minha família, circulando na nossa vida, guardando e protegendo. Cobre nós com o sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo tem poder. Ajuda nesta jornada, Senhor Jesus, para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e passa com teu poder, curando e libertando, mostrando sinais de cima no céu e prodígio aqui embaixo na terra, para que o povo venha te conhecer, em nome do Senhor Jesus. Olha a leitura aqui que se encontra no livro de Mateus. No livro de Mateus, capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14. Mateus capítulo 7, versículos 13 a 14. Quem quiser ler na sua casa a Bíblia, testifique, porque a verdade é de Deus, né? Examinar as Escrituras e cuidar nela ter vida eterna. São elas que testificam de mim, Jesus falou. Aí está escrito aqui, ó. Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14, que diz assim: entre pela porta, olha, entra pela porta estreita, entra pela porta estreita, pois larga é a porta e ampla, larga é a porta e ampla o caminho que leva à perdição, viu? Porque larga e ampla é o caminho que leva à perdição. Deus está mandando entrar pela porta estreita. Porque a porta larga e ampla é o caminho que conduz à perdição. Eu vejo isso, minha gente, eu vejo isso. Quer saber como que eu vejo? Porque eu prego a palavra de Deus, falo a verdade, canto louvores a Deus. Mas as pessoas, está com muito tempo que eu estou trabalhando no Evangelho, muito tempo, mas poucas, alguma pessoa que compartilha, alguma pessoa que se inscreve nos comentários. Por quê? Porque é a porta estreita. Eu prego o Evangelho da porta estreita. Agora a porta larga conduz a muito. Se eu vivesse no forró, fazendo festa, fazendo coisa indecente na internet, eram milhares de gente compartilhando, de gente se inscrevendo. Eram milhares, como eu vejo aí. Uns programas tão sem futuro. Milhares e milhares de pessoas compartilham, milhares e milhares de pessoas escrevem nos comentários. Mas como é a porta estreita,
que eu vivo pregando, que é o caminho da porta estreita que eu vivo pregando. Aí as pessoas fogem. Eu vejo isso. Se eu tivesse entrado em ordem indecente, era milhares e milhares de gente compartilhando e escrevendo nos comentários. Mas algum servo de Deus, algum homem de Deus, alguma mulher de Deus se inscreve no comentário, se compartilha. É assim, porque a porta estreita são poucos que entram por ela. É verdade. Olha, está dizendo aqui, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, viu? Larga a porta e ampla o caminho que leva à perdição. E são muitos, olha, são muitos que entram por ela. E são muitos que entram por ela. Viu? E são muitos que entram por ela. Por ela. Como é estreita a porta e apertada o caminho que leva à vida. Tá vendo? Como é estreita, né? A porta que leva à vida, como está dizendo aqui. Como é estreita a porta e apertada, viu? Como é estreita a porta e apertada o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram, viu? E são poucos os que entram por ela. Eu não está falando que eu prego a palavra de Deus aqui, canto louvores a Deus, e já está com muito tempo já que eu estou fazendo esse trabalho pela internet, nas redes sociais. Está com muito tempo que eu estou com esse trabalho, mas é do jeito que essa leitura está dizendo. É desse jeito, nem mais e nem menos. Aí eu vi pregando o Evangelho. Porque o que eu falo é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Não tem sombra nem variação alguma de dúvida. A palavra de Deus é a verdade. Eu prego o que está escrito. Eu não explico nada de mim mesmo. Mas tem pregador que prega e explica ao contrário. E nesse trabalho aí eu vejo muitos compartilhando, muitos escrevendo nos comentários. As pessoas que pregam de outro jeito, que não pregam, não enfrenta a palavra séria mesmo. Não enfrenta. Aí prega aí, lê a Bíblia, quando vai explica de outro jeito, adomando, amansando. Aí a porta se torna larga, porque enche de acompanhador daquele programa. Porque eles não pregam a verdade, porque a verdade dói. A verdade dói. E a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Aí eles não pregam a verdade, porque a verdade dói. Muito fugia quando Jesus estava pregando. E diziam, como é que a gente vai te seguir? Se tuas palavras são tão duras, quem pode suportar? Porque a palavra de Deus é como uma espada cortante, é como uma espada afiada, é como uma espada de dois gumes. A palavra de Deus é cortante. Aí eu prego a verdade aqui. Eu digo com certeza que eu prego a verdade, porque eu falo o que está escrito. Que eu leio a Bíblia, depois vou exortar, sabe? Aconselhar o povo
orientar o povo, mas eu prego o que está escrito. Nem aumenta e nem diminui, eu prego o que está escrito. É por isso que diz assim, olha, entre pela porta estreita, por larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos, tá vendo? E são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertada. Como é estreita a porta e apertada o caminho que leva à vida, tá vendo? Tá vendo? Como é que está dizendo? Como o que entra pelo caminho é estreito. A porta. Vou começar no começo de novo, olha. Entre pela porta estreita, pois a larga. Entre pela porta estreita, pois a larga é a porta e ampla o caminho que leva à perdição. É larga e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertada. Como é estreita a porta e apertada o caminho que leva à vida, viu? Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. A vida. São poucos os que a encontram. Amém? Tá? É assim. São poucos os que entram pela porta estreita. Tem muito que não aceita a verdade, né? Que a verdade dói. Quer procurar as coisas mais com facilidade, as coisas com facilidade. E as coisas de Deus é com sacrifício e com esforço. É com muito sacrifício e com muito esforço. Mais adiante o Senhor Jesus falou, no livro de Mateus, que é com muito sacrifício e com muito esforço para entrar pela porta estreita. É muito sacrifício. Aí as pessoas querem procurar, as coisas mais andar com facilidade, na facilidade, e do jeito que ele, do jeito que acha, do jeito que pensa. Quer andar aí de todo jeito. Aí fica difícil. Eu estou lendo aqui no livro de Mateus, vou ler aqui no livro de Joel. Vou ler ali, aqui na carta de Joel. Lendo no Novo Testamento, agora vou ler no Velho Testamento, na carta de Joel. Como a Bíblia é completa. É por isso que a palavra de Deus diz, para examinar as Escrituras. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus. É por isso que a palavra de Deus diz, examinai as Escrituras, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. No livro de Joel, se você quiser ler sua Bíblia aí, se você quiser ler sua Bíblia, na sua Bíblia, eu estava lendo no livro de Mateus, agora estou lendo no livro de Joel. Capítulo 2, versículo 13. Eu leio no Novo Testamento e leio no Velho Testamento, de modo a provar que a testemunha é verdadeira, né? Porque quando Deus diz examinar as Escrituras, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, o Velho Testamento é o mesmo novo, se nós souber ler. Agora, se não souber, aí fica contradizendo, né? Fica contradizendo. Mas se souber, aqui o que está dizendo aqui no livro de Joel, ó.
Joel capítulo 2, versículo 13, que diz assim, em sinal de arrependimento, em sinal de arrependimento, não, res, não, re- não rasgue a roupa. Em sinal de arrependimento, não rasga a roupa, mas sim o coração volte para o Senhor, nosso Deus. Está vendo? E em sinal de arrependimento, não rasga a roupa, mas rasga o coração em arrependimento. Rasga o coração em arrependimento. Para o Senhor. Está vendo? Olha. Sinal de arrependimento. Não rasgue as roupas, mas sim o coração. Não rasgue a roupa, mas rasgue o coração. Volte para o Senhor, nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigará. Se você estiver pronto a rasgar o seu coração diante de Deus, como diz aqui, não as vestes, rasga o coração de arrependimento, que Ele está pronto para perdoar. Se você errou, se você se afastou dos caminhos do Senhor, ou se você nunca conheceu a Deus, a partir de hoje passe a conhecer a Ele, fazer a vontade dEle. Que eu tenho certeza que a palavra dEle vai se cumprir na sua vida, na vida de qualquer um que se voltar para Ele. Ele não guarda a ira. Ele pode guardar a ira se você for uma pessoa do coração de pedra, uma pessoa que não tem arrependimento. Mas tenha cuidado que o arrependimento tem que ser hoje. Abandonar o mal tem que ser hoje. Porque amanhã ninguém sabe o que sucederá. O dia do arrependimento é hoje, porque amanhã ninguém sabe o que virá. O amanhã pertence a Deus. Nós temos que buscar, não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque amanhã pode ser muito tarde. Não tem aquele louvor? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Não tem esse louvor que diz? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Faça uma aliança com Deus hoje. Você pode ter feito tudo de errado, tudo que não agrada a Deus, mas Ele não guarda a ira. Ele não guarda a ira quando você rasga o coração de arrependimento. Ele não guarda a ira. Ele vai te perdoar. Ele vai te levar para um lugar que se chama as mansões celestiais. Você vai ser bendito do meu Pai. Você vai ser bendito de meu Pai, se você agir da forma que Ele. Que Ele está te chamando desse jeito. Arrependei vós. Arrependei vós e seja batizados para a remissão dos vossos pecados. Arrependa. Enquanto é tempo, porque vai chegar a hora que não tem mais oportunidade. Hoje nós estamos tendo uma oportunidade.
hoje. E amanhã, ninguém sabe. Porque ninguém sabe o dia da morte, ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Nós temos que viver o hoje, que a palavra de Deus diz que feliz daquele que estiver de pé. No dia da vinda dele, feliz daquele que estiver de pé, orando e vigiando. Faça como Jesus está mandando, como Deus está mandando, está dizendo aqui, em sinal de arrependimento, olha, em sinal de arrependimento. É sinal de arrependimento. Em sinal de arrependimento, não rasgue a roupa, mas sim o coração. Mas sim o coração volte para o Senhor, nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. E não castigar. Se você se arrepender, ele também vai mudar de ideia. O castigo que era para vir para você não vai, se você se arrepender. Ele está pronto para mudar de ideia. Se você se arrepender. Você pode dizer, eu já fiz tudo ruim, de mal, toda maldade eu já fiz, não tem mais jeito para mim. Não tem mais jeito para mim, não tem mais oportunidade para mim, já errei demais. Mas a palavra de Deus não está dizendo assim. Ele é rico em perdoar. Deixa o ir para o seu mau caminho, está escrito no livro de Isaías também. Deixa o ir para o seu mau caminho, porque ele é rico em perdoar. Jesus é rico em perdoar. Amém? Lê a leitura que eu estava lendo no livro de Mateus. Lê essa agora. E veja com atenção como Deus está te chamando. Como Deus está te chamando do arrependimento. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Enquanto é tempo, não deixe para amanhã. O que você pode fazer hoje. Que Deus abençoe, que Deus toque no coração de cada um, que Deus dê sabedoria. Compartilhe, minha gente, essas palavras, em nome do Senhor Jesus. Escreva nos comentários. Vamos trabalhar para o Senhor Jesus. Quando vocês estão escrevendo nos comentários, quando vocês estão compartilhando, vocês estão trabalhando para o Senhor Jesus. Vamos fazer a obra de Deus aqui na terra. Porque Ele chamou nós, foi para fazer a obra dele aqui na terra. E sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sereis minhas testemunhas. Amém? Glória a Deus. E conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra sai da boca de Deus. Agora eu vou ler a leitura em nome do Senhor. Cantar um louvor para um e a glória de Deus. O perdão de Deus, minha gente, o perdão de Deus depende de nós. Se nós for fiel a Deus até o fim, certamente vamos ser benditos do Pai. Esquecer o passado,
mas eu vou dar a volta por cima e vou em frente. Infelizmente na vida da gente, às vezes acontecem coisas tão difíceis de aceitar, mas eu vou dar a volta por cima, mas eu vou dar a volta por cima. Porque eu luto com as armas que o Senhor nos deu, porque eu creio na santa palavra de Deus. Se o inimigo é feroz e o mundo cruel, Deus é maravilhoso e Jesus é fiel. Eu vou dar a volta por cima. Não dá pra esquecer o passado, mas eu vou dar a volta por cima e vou em frente. Infelizmente na vida da gente, às vezes acontecem coisas tão difíceis de aceitar, mas eu vou dar a volta por cima, mas eu vou dar a volta por cima. Porque eu luto com as armas que o Senhor nos deu, porque eu creio na santa palavra de Deus. Se o inimigo é feroz e o mundo é cruel, Deus é maravilhoso e Jesus é fiel. Porque eu luto com as armas que o Senhor nos deu, porque eu creio na santa palavra de Deus. Se o inimigo é feroz e o mundo é cruel, Deus é maravilhoso e Jesus é fiel. Deus é maravilhoso e Jesus é fiel. Mas eu vou dar uma volta por cima. Você tem que abrir a boca e dizer assim: o inimigo é feroz, o mundo é cruel, mas Deus é maravilhoso e Jesus é fiel para cumprir a palavra dele. Se nós se ouvir a minha voz, não endureçais os vossos corações, crê em Deus e crê também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Que Deus abençoe a todos, que Deus dê tudo de bom. Preste atenção à leitura que foi lida no livro de Mateus, no livro de Joel e a letra deste louvor. Que bênção de Deus. Nunca fique por baixo, sempre dê uma volta por cima. Porque Deus é maravilhoso e Jesus é fiel. Ele cumpre a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus.